Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Carlos Roberto Silva do Doenças Silenciosas. Hoje nós temos o prazer de abordar uma especialidade que ainda não abordamos, que é a neurologia. E para tanto, nós convidamos a doutora Ana para discutir conosco esses aspectos de leigo aí sobre doenças silenciosas na especialidade dela. Por favor, se apresente, doutora Ana, das ordens. Olá, obrigada. Primeiramente, obrigada pelo convite. Meu nome é Ana Lúcia, sou neurocirurgiã, chefe do Departamento de Neurocirurgia Oncológica do Hospital Servidor Público Estadual e do Hospital do Mandaqui. E nós vamos discutir um pouquinho sobre as doenças neurológicas que aparecem de forma silenciosa nas pessoas, na população normal. Tudo bem. Qual é a doença silenciosa que mais mata ou deixa graves sequelas em sua especialidade? Sem dúvida, é o acidente vascular cerebral, né? Que tem alta prevalência na população e deixa sequelas importantes que podem ser definitivas ou não e que mudam todo a vida do indivíduo que é submetido a ela, né? Que acaba sofrendo esse tipo de acidente. Qual o índice de recuperação total após um AVC e por quê? Então, o AVC, ele tem dois tipos, né? A gente tem um AVC chamado isquêmico, que é aquele que é produzido por entupimento de uma artéria, normalmente por uma placa de aterosclerose, uma pressão alta que liberou um trombo e que entupiu o vaso, e aí falta vaso no cérebro e a gente vai ter uma isquemia desse cérebro, uma perda neuronal, morte desse tecido, parecido com o infarto agudo do miocárdio. A gente tem um acidente vascular hemorrágico, que é de outra etiologia, que pode ser só por hipertensão arterial, então o paciente tem uma crise hipertensiva e causa um sangramento de alguns pequenos vasos no cérebro, que são mais propícios a isso, ou às vezes um rompimento de um aneurisma, que aí é uma dilatação de uma artéria, que a gente nasce com isso normalmente e que estoura por um problema qualquer e dá um sangramento. E aí as sequelas, elas vão ser definidas por local onde esse acidente vascular ocorreu, tanto isquêmico quanto hemorrágico. Você pode ter sequelas que são as mais comuns, são as motoras, né, a perda da capacidade funcional de um lado do corpo, alteração de fala, alteração da compreensão, alteração de campo visual, alteração de memória. Tudo isso vai depender do local onde ocorreu esse derrame, esse AVC. Quais as sequelas mais comuns deixadas e por quê? Então, novamente, as sequelas mais comuns são realmente aquelas mais perspectivas, são as motoras, principalmente, e alterações de fala. As outras são menos comuns, né? Alteração visual, é um AVC mais caprichoso, que pega mais a parte hospital, alteração de comportamento, mas é principalmente a sequela motora, principalmente a fala, a capacidade de compreender o que se fala e de responder o que se fala, que a gente chama de afasia, que são os AVCs extremamente graves normalmente, porque isso muda muito a vida da pessoa. Como se faz para prevenir um AVC, um derrame? Algum medicamento, algum suplemento? Não, a gente, para prevenir tanto o AVC isquêmico quanto o hemorrágico, a gente tem que fazer a cartilha básica de manter uma saúde boa. Então você tem que diminuir um pouco o seu estresse, para diminuir o cortisol, que é aquele hormônio que a gente fica quando tem frente a alguma emergência. A gente tem que fazer atividade física, a gente tem que ter uma alimentação saudável, regular, com calma. A gente precisa cuidar da nossa saúde mental, a gente precisa cuidar das nossas doenças de base, que também são silenciosas, como diabetes, hipertensão arterial. Essas doenças têm que ser tratadas. Se você fizer direitinho as suas coisas, diminui bastante a chance de você ter um tipo de AVC, né? Mas pode ocorrer? Pode, lógico. A gente não tem a fator genético, tem um aneurisma pode ocorrer, você mesmo fazendo tudo, você não tem como prevenir. Mas se você fizer a sua lição de casa, a sua chance diminui bastante. O fator genético é muito decisivo aí? O fator genético é mais ou menos, é mais para os aneurismos, quando tem, por exemplo, várias pessoas na família que tem aneurisma, aí você tem realmente o fator genético que propicia a produção desse aneurisma. Mas para a doença isquêmica, não. O que a gente sabe que pessoas que têm histórico na família de arteriosclerose, lembra? De arteriosclerose, que são as placas de gordura, o colesterol alto, isso geralmente tem uma parte genética importante. Colesterol alto, mesmo às vezes a pessoa fazendo tudo o que faz, se alimentar bem, não come fritura,
faz atividade física e mesmo assim tem um colesterol triglicérides alterado. Isso aí a gente sabe que é genético, hoje em dia é uma história familiar. Então, se você tem uma história familiar disso, dose, pesquise e tome a medicação que foi prescrita pelo seu médico. O AVC chega a ser mortal e em que casos? O AVC chega a ser mortal. Dependendo da área que ele vai ser acometido, a gente pode ter um grande percentual de mortalidade. Por exemplo, no AVC isquêmico, entope uma artéria importante, por exemplo, que é a artéria cerebral média, a gente sabe que tem um risco importante de ter uma isquemia grande num território muito importante do cérebro, que essa artéria irriga. E aí ele tem grandes chances de ir a óbito. É realmente quando o neurocirurgião atua nos AVCs isquêmicos, quando não tem mais possibilidade de tratamento na hora, às vezes você tem que fazer uma craniotomia, tirar um pedaço desse osso, abrir a dura para ter espaço para esse cérebro expandir e ele conseguir não ir a óbito quando esse AVC é muito extenso, pega muitos vasos. E o AVC hemorrágico, aquele causado pela hemorragia cerebral, às vezes esse AVC ele necessita de uma evacuação neurocirúrgica, então o neurocirurgião vai ter que ir lá tirar esse sangramento. Às vezes esse sangramento vai para dentro do ventrículo, que é uma água que a gente tem no cérebro que circula por todo o cérebro e pode causar uma hidrocefalia, um aumento dessa água pelo sangue, pela obstrução na circulação desse líquor. Às vezes você tem que fazer uma cirurgia também, que é colocar uma derivação para drenar esse líquor para fora de uma bolsinha específica até o cérebro se acomodar. E nos casos de aneurisma, logicamente você tem que ou operar ou embolizar, que é uma outra técnica para tratar o aneurisma. Sempre a cirurgia ela é importante. E nos hemorrágicos, o índice de óbito também pode ser muito grande, porque se você teve um aneurisma cerebral, por exemplo, não é só o sangramento. Tem uma cascata que começa na hora que sangra um aneurisma, que chama vasoespasmo, que é uma reação do cérebro àquele vaso que sangrou. Ele tenta espasmar o vaso, só que ele espasma vasos bons, então pode dar um quadro de isquemia mais tardia. Então esse fenômeno ele começa a ocorrer na hora do sangramento e pode acontecer até o 21º dia desse sangramento. Então esse paciente tem que ficar monitorizado, observado e com parâmetros clínicos e laboratoriais para ver se isso vai ocorrer ou não para ser tratado. Então a gente tem uma sequela bem mais tardia. Até que ponto controlar a pressão arterial é importante no processo e evitar um AVC, um derrame, e as dores de cabeças frequentes? Então, a dor de cabeça frequente tem sempre ser investigado. Ninguém tem dor de cabeça frequente do nada. Pode ser só uma enxaqueca? Pode, mas tem que ser investigado. Vai ser investigado. Deve procurar um neuro e ser investigado. O controle da pressão arterial é muito importante, porque é ela que, quando tem um pico de pressão arterial, às vezes você não está fazendo absolutamente, tem esse pico por uma falta de controle, às vezes até você controla bem, e esse pico que vai causar tanto isquêmico, ou, por exemplo, esse aumento de pressão faz com que aquela plaquinha de gordura que você tem aqui na carocha, aqui numa artéria aqui do pescoço, se desprenda e vá migrar para o cérebro e vai até parar numa artéria menor e dar o AVC isquêmico, ou até essa pressão arterial pode fazer sangrar esses pequenos vasos que a gente tem no cérebro e dar um acidente vascular cerebral. Então é muito importante tratar a hipertensão. Ela é uma doença que não dá muito sintoma, então a pessoa vai deixando para lá. E o problema é que o brasileiro não gosta de gastar 1.200, 1.500 com uma consulta, mas ele gasta 4.000 na estética. Ah, bom, isso é verdade. Mas para isso não se pode se preocupar, porque toda medicação antihipertensiva para diabética a gente tem de graça pelo Sistema Único de Saúde. Então não é desculpa para você não se medicar. Tá certo. O formigamento nas mãos e pés pode ser um aviso do cérebro? O formigamento pode ser várias doenças, né? Lembrando que o AVC, as coisas elas são dimediadas. Então, o lado esquerdo manda o lado direito manda o lado esquerdo. Então, você tem que ter um formigamento de mãos e pernas do mesmo lado, tá? E se for o contralateral, é um AVC mais grave que é do tronco encefálico. Então, que é um lugar que é responsável por tudo que a gente faz automático. Eu respiro, durmo, eu como, tenho fome. Esses são os AVCs mais graves. E realmente o índice de óbito é bem importante. Então, a gente tem que prestar atenção no que o organismo está falando pra gente. Em todo AVC, a elevação da pressão arterial está sempre presente. Na maioria, na fase aguda, sim. Às vezes, não. Né? Depende, se for um isquêmico, na hora tem um pico hipertensivo, depois a pressão pode ficar regulada. Ou às vezes você pode ter um aumento de pressão sustentado, né? Aí você vai ter que medicar para isso. São pacientes que vão sempre para UTI também, né? O exercício físico regular ajuda a evitar o AVC?
Com certeza, exercício físico ajuda a gente em qualquer coisa. A gente tem uma cardiovascular melhor, a gente tem diminui o colesterol, diminui o triglicéridos, só com atividade física, às vezes, bem feita. Então, assim, é muito importante. Não pode ser deixado de lado, não. É impressionante como a obesidade aumentou nos dias atuais, né? Porque as pessoas não andam mais. Então, as pessoas têm medo de andar na rua, né? São tantas coisas, né? Você não anda porque tudo tá na sua mão, então você não precisa mais levantar nem para mudar canal da televisão, é tudo na mão, tudo no celular. Andar na rua nas grandes cidades ficou difícil, mas tem os parques, a gente tem que. Aí eu acho que a gente tem que cobrar das autoridades que eu tenha o direito de andar na rua, né? De caminhar na rua, porque eu falo, um par de tênis todo mundo tem, né? Às vezes não tem dinheiro para uma academia, mas tênis todo mundo tem um. Todo mundo tem. E aí você pode andar na rua, aí tem que cobrar que a calçada esteja boa para você não tropeçar e cair, que seja seguro você andar, você caminhar num parque sem ter medo de ser assaltado. Aí realmente eu acho que esse é um poder que a gente tem, né? De cobrar. Eu me lembro que para mim era muito fácil, porque eu sou do século passado, então para mim era muito fácil andar na rua. E hoje em dia as na pessoas têm época medo de ir à padaria. ninguém tinha carro, então eu andava demais e era muito magro e comia feito um louco, era uma coisa impressionante, né? É que o senhor não pegou ainda o senhor pegou um pouquinho da introdução do fast food, né? De tudo muito rápido, muito fácil, de comer rápido. Agora, isso tá mudando, né? Tem uns anos pra cá que a gente tá conseguindo que as pessoas entendam que é melhor a alimentação mais saudável. Até essas grandes marcas estão colocando alimentos saudáveis num lugar, por exemplo, que não tinha alimento saudável, era a Disney. A gente não tinha alimento saudável, hoje em dia já tem. Tem salada, tem coisas feitas, tem grelhado. Isso não existia, era uma coisa que toda vez a gente falava. Só tinha coisa feita. Hoje já tem bolo sem açúcar, sem derivados do leite, sem glúten. Isso hoje é uma facilidade. O diabético não pode mais reclamar, porque os doces sem açúcar são maravilhosos. Maravilhosos. Meu sogro tem diabetes, eu acho que é quase igual. Não dá para você diferenciar. Então hoje você tem muita facilidade. E os preços também são maravilhosos. Mas já foi mais caro, eu acho. Já foi mais caro. É verdade. Já foi mais. Quando começa a ter mais, né, você tem mais acesso. A alimentação tem algo a ver com AVC e o cansaço constante pode ser neurológico? Quem esquece palavras simples denota algum sinal para ficar alerta? Então, a alimentação é lógico, nós estamos falando até agora, a alimentação é muito importante. Quanto mais saudável você comer, mais regrado você comer, menos chance de você ter diabetes, colesterol, as coisas melhoram um pouco. A segunda pergunta esqueci, desculpa. O cansaço constante pode ser neurológico? O cansaço constante normalmente é uma parte cardiológica mais do que neurológica. Quando o cansaço constante tem que se observar se você não tem nada cardíaco, porque a gente tem uma doença neurológica chamada esclerose lateral amiotrófica, que tem uma degeneração das placas neuronais, né, do neurônio motor. Então é como se de repente começasse a não funcionar mais aquilo que faz o músculo funcionar. Então a pessoa vai perdendo gradualmente a função motora, não vai conseguindo andar, não vai conseguir levantar um braço. Tem um ator que até fazia Grey's Anatomy, que era fazia o cirurgião plástico, que tá com esse diagnóstico agora. É um diagnóstico complicado, porque nós não temos cura ainda, uma doença progressiva, bem triste. Quem esquece palavras simples denota algum sinal para ficar alerta? Hoje em dia a gente tem muito quadro demencial, né? A gente tem muita coisa falando de Alzheimer, então as coisas começam a fugir, então você tem que ficar prestando atenção se realmente isso. Isso não é um AVC, mas pode ser o começo de alguma coisa, mas a coisa mais importante é quando a pessoa repete muitas vezes a mesma coisa. Eu sempre falo, tá repetindo muitas vezes a mesma coisa? A família, geralmente o filho, alguém fala, mas já contou isso, já perguntou isso. É mais importante do que esquecer palavras, mas se você começar a ter essa dificuldade de a pessoa pergunta uma coisa, não consegue encontrar a palavra, isso se repete, é bom dar uma olhadinha que pode ser um AVC caprichoso, pegando aí a área da fala. Sabemos que, dentre todas as doenças, o coração mata mais e deixa mais sequelas. O câncer vem em segundo lugar. E o AVC? Logo atrás. É o terceiro. Atrás? É o terceiro. Eu acho que a sequela do AVC pode ser muito maior do que o câncer, né, do que do próprio câncer ou a parte cardiológica. O AVC dá sequelas importantes para a pessoa, né? Você perder a capacidade de mobilidade. Apesar que eu sempre acho que mesmo a gente perdendo um lado do corpo, você ainda consegue fazer muita coisa. Mas a perder a capacidade de fala,
do que move o ser humano, né? Que é o diálogo, você não conseguir entender o que a pessoa está falando para você, ou você, às vezes, que é um tipo de afasia que a gente tem no AVC, ou ao contrário, você entende, mas não consegue falar o que você quer. Isso para mim é, ó, a morte em vida. Eu acho realmente um dos casos mais graves. Não poder falar não para alguma coisa que estão fazendo com você. Eu faço uma pergunta para a senhora. As pessoas, por exemplo, que se aposentam e vão para frente de uma televisão, trabalhava muito antes, usava muito a mente e tal, de repente decide se aposentar, vai viajar, se cansa e vem para casa, aí fica sem ocupação. Que risco essas pessoas têm de ter problemas? Ah, isso é uma coisa que a gente bate muito. Você não, o cérebro é como qualquer outro músculo que a gente tem no corpo. Se eu não usar, eu vou atrofiar. Então, se o cérebro não for ocupado, se você não fizer atividades, não só física, como intelectuais também, ou ter um grupo de amigos, ou fazer um curso de alguma coisa, você começa a usar menos, ele vai ficando mais preguiçoso também. Então, a degeneração cognitiva, ela vai acontecendo com uma velocidade maior. Então, esse negócio de ficar em freio, acabar, aposentar e achar que não vai fazer nada, isso você pode perceber que a maioria dos pacientes começa a vir no consultório e falar, eu tô com, aposentei e começou a aparecer um mundo de doença. Não é bem assim. Provavelmente você não prestou atenção antes, agora você presta mais, e porque você deixou de fazer muita coisa. Então, é importante que você se ative, faça atividade, inclusive para o seu cérebro. Serve qualquer coisa. Vai jogar jogo da velha, vai fazer um clube do livro, vai jogar videogame com o seu neto, vai apanhar dele, vai ganhar muito. Mas tudo isso ajuda na cognição e ajuda a ter uma mente muito esperta. Isso vai evitar que você tenha, se você for ter uma doença demencial, isso vai evitar? Não, não vai evitar, mas vai retardar. É por isso que eu não paro. É isso aí, o senhor está certo. Certíssimo. Até que ponto uma cirurgia pode ser importante na recuperação de um AVC? Então, os AVCs, eles são cirúrgicos nos fenômenos quando são mais críticos, né? Então, a gente tem, por exemplo, o AVC isquêmico, mesmo no Sistema Único de Saúde, a gente tem medicações que fazem, se você chegar rápido, você tem que chegar rápido ao pronto-socorro quando você tem qualquer sintoma neurológico, porque tempo para o cérebro é muito importante. Então, quanto mais rápido você chegar no Sistema Único de Saúde ou no privado, ali vai ter uma equipe preparada para tratar o AVC, seja ele isquêmico, seja ele crônico. Então, dá para fazer medicação, dá para reverter isso, e se não der, e se realmente for evoluindo, a gente tem parâmetros radiológicos para indicação de uma craniectomia descompressiva, que é aquela que eu falei, que eles tiram o osso, tiram a dura, faz uma plástica, isso faz com que o cérebro possa edemaciar pela isquemia e diminuir o índice de óbito. Não muda a complicação, mas diminui bastante o índice de óbito. E a médio e longo prazo é muito bom. E nos casos hemorrágicos, às vezes você tem que intervir. Então, tempo é fundamental. Não fique em casa achando que seu braço está fraco e é só uma bobeira. Vá ao pronto-socorro. Melhor ir lá e pecar por excesso do que ao contrário. Quais os índices de melhoras ou curas que acontecem? A gente não tem índice. Chega a curar completamente? Chega a curar completamente. A gente tem pessoas que conseguem reverter 100% com muita atividade. É perseverança, é fisioterapia, é fono, é TO, é do tamanho do seu AVC, porque o cérebro ele é inteligente. Às vezes, por exemplo, você tem um AVC numa área mais tranquila, por exemplo, na área hospital, que é visão, o cérebro ele vai se adaptar para você conseguir enxergar do lado de cá. Então, e é muito trabalho, tem que ter uma reabilitação, ela é importantíssima. Não pode desistir. Tem que fazer, AVC tem que fazer, e consegue depois ter uma vida normal. Nossa, tem várias associações, vários pacientes que têm uma vida que nem sabe que teve. Existe o risco de recidiva? Existe o risco de recidiva, por isso todo paciente tratado com AVC, assim como infarto agudo miocárdio, é medicado, vai tomar um remedinho pro resto da vida, ou seja, uma aspirina, no caso do isquêmico, outro tipo de anticoagulante, se tiver uma arritmia, que é outra causa de AVC isquêmico, também vai tratar a arritmia, então tem medicações que você vai tomar, mas pode acontecer de novo? Pode acontecer de novo. Até que ponto a fisioterapia resolve, a senhora?
A fisioterapia ela é primordial e a gente tem que lembrar que nas doenças neurológicas, pós-AVC, por exemplo, tem uma melhora rápida, depois essa melhora ela para e ela é mais gradual e é quando o paciente às vezes desiste. Ah, não estou melhorando. Não, não é que você não está melhorando, você está melhorando. Porém, agora vai ser mais devagar, porque primeiro você consegue recuperar uma população neuronal que estava borderline. Agora, para recuperar o resto, demora mais, é mais difícil. Então, não pode deixar de perseverar. Tem que ter a mulher chata, o homem chato que fica, não vai fazer, não vai fazer. E tem que fazer todo dia. Quanto menos você fizer, a regressão é bem rápida. O que é decisivo fazer quando uma pessoa tem um AVC? Se você tiver qualquer tipo de sintoma neurológico, rápido ao pronto-socorro. Porque ele está preparado para ajudar você rapidamente. Quanto mais rápido conseguir desobstruir esse vaso, quanto mais rápido conseguir controlar um sangramento, sua vida vai estar bem melhor e o número de sequelas diminui muito. Então, tempo é fundamental. Então, não fique em casa esperando que vai passar. Vá ao pronto-socorro. Que outras doenças silenciosas neurológicas podem atingir uma pessoa? Por exemplo, Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla. Só pode falar um pouquinho sobre essas doenças? Posso. Esclerose múltipla é uma doença do adulto jovem. É uma doença que acomete os pacientes de 20 a 40 anos no florescer da vida, né? E pode começar a vir de uma forma simples. Um adormecimento de mão, que passa depois tem uma dor de cabeça, um zumbido, e que é uma doença autoimune. É como o seu sistema imunológico, que é aquele que a gente tem para destruir um vírus ou uma bactéria, ele começa a destruir a mielina. E como ele começa a destruir a mielina, começa a ter problemas, um processo inflamatório. A mielina que faz a gente ser mais rápido o impulso nervoso e dão cicatrizes, que dão surtos, né? Então, essas doenças, às vezes, elas vêm em surto. Uma piora, depois tem uma melhora. Uma piora, depois uma melhora. Essa é uma doença silenciosa que, às vezes, o adulto jovem não presta muita atenção. O Parkinson é uma doença também que vem vindo devagarinho, né? Aí já pega outra população, outro extremo, a população idosa, mais de 60 anos. O Parkinson em pessoas mais jovens costumam ser mais graves, mas ele comete mais realmente a população mais idosa, mais de 50, 60 anos. É o paciente que começa a ter um tremor de mão quando vai beber um cafezinho, uma dificuldade para andar, uma dificuldade para engolir. E aí, às vezes, tem um quadro demencial, vem junto, e aí essa doença é por uma falta de produção do cérebro de uma substância chamada dopamina, que é uma doença que que faz a gente destrói essa localização e a gente começa a ter esses problemas, tremores, rigidez muscular. Hoje em dia a gente tem muita medicação para isso, até cirurgia, para controlar tanto o tremor quanto essa rigidez extrema, né? E as demências, né, que agora a população vive mais, então a gente vai pegar mais pacientes com quadros demenciais, que tem vários tipos. Um deles é o Alzheimer, né, que é a produção da beta-amiloide, né, para aumento da beta-amiloide, que pode ser feito por várias coisas. E até esse tem uma histórica familiar, às vezes é importante, se a família tem alguém, é bom ficar alerta. Ele também vem no adulto, já no paciente mais idoso, que começa com esses pequenos esquecimentos, esquece a panela no fogo, esquece de onde guardou as coisas, começa a ficar muito repetitivo, e essas doenças estão vendo. Agora, vai chegar uma medicação nova para tentar melhorar isso aí. Vamos ver como é que deve ser usado somente logo no início precoce desses quadros demenciais. Ela vem para isso. Mas então tem grandes pessoas estudando isso porque é uma doença do século, né? A gente vive mais, aparece mais. Como fazer a prevenção dessas doenças? Fazendo a sua lição de casa. Não fique obeso, faça atividade física, controle a sua saúde mental, tenha amigos, tenha lugares para você desestressar, controle as suas doenças que você faça um check-up anual para ver se tem alguma coisa que já pode ser medicada, já pode ter inferido, não importa a sua idade, depois a gente acha que não, só depois de velho, né, que a gente vai tratar, não. A partir dos 30 anos, comece a fazer seus exames periódicos, faça um exame de sangue simples, já faz grandes diagnósticos, meça a sua pressão, vai no seu médico uma vez por ano, faça prevenção. O melhor de tudo aqui é prevenção. Até que ponto o fator emocional influencia, assim, nossa vida?
Ah, eu acredito que bastante, porque as pessoas mais estressadas, mais angustiadas, essas pessoas elas tendem a produzir muito cortisol, fica sempre elétrico, então assim a chance de ter picos de hipertensão, a chance de ter uma dificuldade de sono, que o sono é muito importante. Então essas pessoas elas tendem a ser a ter mais propícias a ter mais doenças. Qual o tempo de recuperação de um AVC? Aí é individual, isso vai depender do local que foi acometido, da gravidade, da extensão desse AVC e da força de vontade do paciente. Aí o fator emocional é muito importante. O paciente mais deprimido recupera menos do que um paciente mais para frente. Assim, mais. E o cortisol nesses casos todos é alto? O cortisol é alto quando você está muito estressado, né? Quando você está vivendo uma vida de muito estresse, muito se dormindo pouco, aí o índice de cortisol costuma ser alto. Uma pessoa com cortisol baixo, normal, ela é susceptível a ter esse tipo de doenças? Todo mundo pode ter, tá? Porque essas doenças não são dependentes de cortisol, tá? Então, assim, o cortisol é um hormônio que nós temos, que é o hormônio que nos defende, né? E junto com a adrenalina ele vai nos defender. Mas os pacientes que têm cortisol muito elevado o tempo todo, altos executivos, as pessoas que trabalham com estresse muito rápido, eles têm, lógico, há uma facilidade de ter mais coisas, mas não significa uma coisa não depende da outra. Ele chega a Pode ser o ponto de paciente deixar de zen. funcionar? Quê? O cortisol chega a ponto de deixar de funcionar, por exemplo, a nosso favor? Ele nos defende, Eles né? não defendem, eles não defendem. Ele, junto com a adrenalina, quando é um perigo, o cortisol aumenta para você ficar mais alerta e sair daquele perigo, né? Só que se às vezes hoje em dia você tá o tempo todo parece que está no perigo e você não está no perigo, né? Quais são os maiores erros que os leigos cometem e que podem levar a uma doença neurológica? É não prestar atenção no que o seu corpo está falando para você. Preste atenção nos sinais, nos sintomas que você tem no seu corpo. Não deixe de prestar atenção no que você está sentindo. Não, nem tudo é bobagem, né? Nem tudo é nervoso. Qual a importância do estresse para provocar um AVC? Então, como a gente falou, o estresse aumenta o nível de cortisol, aumenta a pressão arterial e aí pode desencadear todo esse fenômeno, tanto cardiológico quanto encefálico, né? A senhora considera que há um abuso na prescrição de ansiolíticos, antidepressivos e soníferos? Ah, com certeza, esse é um grande problema que a gente enfrenta no consultório. As pessoas querem resolver tudo com umas pílulas, né? Então, assim, é lógico que existem pessoas deprimidas que precisam tomar medicações, pessoas ansiosas que precisam tomar medicações, mas para o dia a dia, isso não resolve o problema de ninguém. Eu sempre falo, não é isso que vai resolver o seu problema. O seu sono, você tem que saber que você tem que ter uma rotina de sono, você tem que fazer uma atividade física, que esses remédios para induzir sono, eles dão muitos efeitos colaterais, inclusive perda de memória a médio e longo prazo, reduz a potência do sono, dependência. Então, assim, não existe pílula mágica. Então, assim, quando é necessário, ela vai ser indicada, mas não é para todo o problema que a gente tem que eu vou tomar um ansiolítico, entendeu? Não é assim que a gente resolve. A vida, infelizmente, a vida é assim, né? Não é só coisas boas, tem coisa ruim para todo mundo. Isso é extremamente prejudicial. E hoje há um abuso na prescrição dessas Tem. drogas, né? Agora, com o negócio de alguns remédios para sono, a receita controlada, talvez a gente consiga controlar, porque nós tivemos grandes problemas com essas medicações, prescritas até mesmo pelo farmacêutico, né? Muito bem. Ok, doutora Ana Lúcia, eu quero agradecer a senhora e se a senhora puder falar alguma coisa a seu respeito, de novo, deixar um jeito do pessoal se comunicar com a senhora, se alguém queira. Tá. Se quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta que não ficou esclarecido aqui no nosso bate-papo, o meu Instagram é @AnaLúciaNCR, de neurocirurgia, ou pode me procurar no site, que também tem, doutora Ana Lúcia, ou mesmo no Google, que também está lá. E a gente conversa e tira toda e qualquer dúvida que possa ter ficado. Ok. Então, muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós tivemos o prazer de abordar a parte de neurologia com a doutora Ana Lúcia. Tudo de bom? Muito obrigado e até uma próxima.